Folena, boa tarde, como vai? Boa tarde, Andréia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Satisfação, Andréia, estar contigo. Sempre uma alegria grande. Isso que você falou do algoritmo é a nossa luta, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui levando uma reflexão, fazendo um enfrentamento contra o neoliberalismo. Essa é a luta hoje da humanidade, a grande luta da humanidade, o grande enfrentamento, essa concentração de capital, que tem como uma forma de ação política por meio do neoliberalismo, por meio da globalização, que de fato não apresentou resultados suficientes para a humanidade. É isso que nós estamos constatando, cada vez mais, André. Por outro lado, eles ainda, como estão à frente da ordem econômica, política, internacional, controlam todas as ferramentas que eles têm. Então, a rede mundial de computadores é uma ferramenta do neoliberalismo. Do liberalismo, mas chamado atualmente de neoliberalismo nos dias atuais. Então, esse é o enfrentamento, levar uma exposição, um esclarecimento para compreender os diversos impasses que a humanidade tem passado. E são seríssimos, esses impasses que levam morte, destruição, falta de esperança, que é muito ruim para as pessoas, infelizmente. Beba com moderação. Muito bem. Folena, nós vamos falar, então, nós vamos começar, acho que o ponto para o início da nossa conversa vai ser a compreensão, a partir do que você disse, de um neoliberalismo radical. Vamos começar a usar outras palavras, sinônimos. A gente queria dizer outra coisa. Mas a gente sabe que o algoritmo não nos permite. A gente fez uma live e que nós trouxemos essa questão do impacto, de como a percepção geopolítica ela é influenciada também por uma lógica de imposição de estruturas radicais. E o neoliberalismo radical, a gente pode dizer que a gente vive sob a égide desse neoliberalismo radical, que se fundamenta hoje na extrema-direita mundial, a nossa extrema-direita, a extrema-direita ali nos Estados Unidos, a extrema-direita na Europa, ela tomou conta, é um fato. Agora, o que a gente tem como ponto, Folena, e passo para você, vamos pegar um pouquinho o nosso guarda-chuva. Acabou a eleição, nós tivemos ali uma interpretação de que quem venceu foi o Centrão. O Brasil não quer polarização, pelo menos a mídia tradicional tem trabalhado com isso. O Centrão tem aproveitado disso para dizer que, agora vocês vão negociar novamente com a gente, com aquela fisiologia que faz parte de um histórico do Centrão. Porém, esse Centrão, de 2013 para cá, ele abriu mão de negociar com a esquerda para se aderir diretamente com a extrema-direita. Ali, a negociação ela passa para outro nível, e é o que a gente tem hoje. Então, esse neoliberalismo do século XXI, que impõe todo o resultado do golpe contra Dilma, que é privatização, precarização de serviço, tudo que a gente tem vivido, seja São Paulo, Porto Alegre, vários estados que já estão sofrendo a privatização, por exemplo, da energia elétrica, a privatização da água, a privatização dos serviços básicos. Por outro lado, uma coisa que a gente falou muito durante essa semana, eu tenho batido muito sobre isso, a especulação imobiliária, que é ponto fundamental dessa intenção da extrema-direita, em negociar, lucrar, e não devolve um serviço de qualidade. A gente pode puxar também, Folena, já passo para você, o que aconteceu no Rio de Janeiro, com um laboratório de teste de AIDS que não passava por uma inspeção fundamentada e que fazia isso em prol do lucro. É esse neoliberalismo radical que tem montado e conduzido a política mundial. Isso levou ao fracasso. Agora, quando que a gente vai poder romper o algoritmo e falar, pessoas, a gente está fracassando, eles estão vencendo, Vamos lá, André, olha, você trouxe um montão de coisas aí, mas todas estão relacionadas. Antes de tratar da questão política brasileira atual, do Centrão, das pressões feitas sobre o governo do presidente Lula, que tudo isso é consequência de uma causa. E essa causa, como você bem coloca, ela tem repercussões naquilo que a gente pode começar a definir
né, dentro do atual período histórico em que nós estamos, da pós-modernidade, o período contemporâneo, né, esse período do capitalismo, que tem no liberalismo a sua base política fundamental. O liberalismo que nasce, né, com uma contraoposição, né, ao feudalismo, né, ao período feudal, né, à aristocracia, a burguesia travou de fato uma luta política e foi vencedora desse processo histórico. Então, esse liberalismo inicial, ele era para trazer a paz. Eu sempre me lembro da obra O Leviatã, o Hobbes, né? o Leviatã e do Hobbes, porque, na verdade, o ponto central, né, quando ele trata do estado da natureza, que era o estado da destruição, o estado da guerra permanente, né, a fundação do Estado era exatamente para acabar com a guerra, estabelecer a paz. Só que esse período que se inicia, né, com a burguesia à frente, ele tem cada vez mais levado, André, algo que nós nunca tínhamos passado em todos os períodos da história, todos eles, uma brutal concentração de renda. É assim que é marcado esse período atual em que nós vivemos. Então, esse período da modernidade, o pós-modernidade, o atualmente o período contemporâneo, ele tem como ponto central a concentração absurda de capital. Essa concentração absurda de capital, no início do século XX, levou a duas guerras, né? Aquilo que o Hobsbawm veio marcar o século XXI como o século, né, na era dos extremos, expressão do Hobsbawm, o século das mortes, né, das guerras que a classe dominante, né, diante de uma concentração brutal de capital, sem saída, sem perspectivas, né, conduziram a duas guerras que começaram na Europa e se espalharam pelo mundo. Terminadas essas guerras... Vários recados, né, Folena? Na era dos extremos, o Hobsbawm dá vários recados, porque como ele fala que é uma história do presente, é uma análise um pouco complicada, né? Ele toma esse cuidado, mas ele deixa vários elementos que, se você volta hoje, e fica aqui a sugestão, você tocou no ponto, elas estão ali interligadas, tem sentido, né? Então, André, terminada a Segunda Guerra Mundial, né, na verdade, é importante colocar isso para que as novas gerações tenham conhecimento disso, André. O que foi fundamental para o enfrentamento ao nazismo, que conduziu às duas guerras, né, por conseguinte, naquele momento político do início do século XX, né, com o fracasso das políticas liberais, o que aconteceu diante da concentração de capital? Só teve como saída para a classe dominante introduzir e fortalecer políticas nazifascistas. O fascismo, né, no seu modelo europeu, né, com mentiras, né, defendendo a burguesia, na verdade, induzindo os trabalhadores para um processo que eles apresentavam como um processo nacionalista, mas, na verdade, era um processo, né, de enfrentamento da classe dominante burguesa contra aquilo que apareceu como esperança a partir de 1917 na União Soviética, né, na Rússia, na verdade, com a Revolução Russa, que veio dar, a partir de 1920, 21, na União Soviética. Então, daí o enfrentamento ao socialismo, por parte de um modelo burguês, liberal, fracassado. Volto a dizer isso, destacado. Esse período histórico é marcado pela concentração de capital, e a concentração de capital não atende às necessidades das pessoas. E, por outro lado, você tem, naquele momento, você tinha, saindo como esperança para a humanidade, para a classe trabalhadora mundial, o socialismo na União Soviética. Então, a partir daí, a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, se eu quero destacar que é importante para a juventude, se deu preponderantemente pela ação da União Soviética, pela ação dos socialistas, dos comunistas. Mais de 26 milhões de soviéticos morreram para fazer um enfrentamento ao nazismo. E o nazismo aí estava representando os interesses da classe burguesa ocidental, que queria exatamente expropriar as riquezas da União Soviética. Muito bem, vencida esse período da Segunda Guerra Mundial, que foi da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que são consequências da concentração de capital, entramos numa nova fase, né, uma nova fase no Ocidente, vamos colocar assim, e também dizendo, André, é importante também dar essa informação que muitas pessoas até desconhecem, né, a ação radical dos liberais, né, ela inicia em 1937 na China, por meio da ação
do Japão invadindo a China em 1937. Então, a Segunda Guerra Mundial ela não começa em 39, como 41, 39, se intensifica em 41, como muitos historiadores colocam, mas ela se inicia em 37, né, na invasão japonesa sobre a China, dentro desse processo exploratório, né, diante da concentração de capital no mundo. Mas o que eu quero falar, estou falando, fazendo esse contorno, né, sem ser historiador, mas a partir da política, que o meu interesse aqui é fazer a análise a partir da política, não melhorou a vida das pessoas, André. Ao contrário, vem só se agravando. A partir dos anos 90, 80, melhor, final dos anos 80, início dos anos 90, essa concentração de capital, né, ela começa a tomar uma nova roupagem, aquilo que eles chamam de neoliberalismo, com políticas globalizantes, ou seja, enfraquecimento da soberania dos países. Esse modelo é um modelo, em consequência, do imperialismo norte-americano, que se impôs a partir da Segunda Guerra Mundial. Então você tem, de um lado, né, o imperialismo norte-americano, e de outro lado você tinha uma outra proposta que era o socialismo levado adiante por parte dos soviéticos. A partir de 1990, né, com o fim, com o desmoronamento da União Soviética, do modelo da União Soviética, então esse predomínio do imperialismo norte-americano se impõe no mundo. E a partir dessa imposição política, geopolítica sobre o mundo, cada vez mais, André, tem aumentado, né, piorado as condições de vida dos seres humanos. Por quê? Aquela concentração de renda que se tinha no início do século XX, ela se amplia muito mais a partir dos anos de 1990 do século passado, no final do século passado. E que nós vimos, entrando já nos anos 2000, nós já começamos esse século XXI, com graves crises do capitalismo. Eu me lembro, se eu não me engano, em 2003, 2004, a crise nos Estados Unidos da Enron, né, daquela empresa de energia, que inclusive teve reflexos aqui no Brasil sobre o setor de privatizações, né, do setor de telecomunicações, porque ela era dona, se eu não me engano, da Embratel, era uma das acionistas da Embratel, os seus especuladores lá, os seus acionistas, e tiveram que vender até para o Carlos Slim. Depois, em 2008, aí se agravou mais ainda essa crise, né, com a crise financeira de 2008, da qual nós ainda não saímos. Não saímos. O que nós temos visto, André? Nessa nova fase do neoliberalismo, da globalização que procura impor um mundo sem fronteiras, um mundo sem soberania dos Estados. O que nós temos visto é exatamente ampliação de guerras, mortes, destruição. Daí, quando você fala em radicalização, na verdade, quem tem radicalizado no atual período histórico, infelizmente, não tem sido a classe trabalhadora, que é a classe que se opõe no processo de luta de classe a esse processo. Quem tem radicalizado é exatamente a classe dominante. Porque a classe dominante, além de não proporcionar nenhuma melhoria na condição de vida da classe trabalhadora, ela tem conduzido a processos sucessivos, né, de guerras, de expropriação e de morte. Isso espalhado por diversos cantos do mundo. Porém, André, o que nós temos constatado a partir dos anos de 2013, 2015 no mundo, particularmente a partir de 2013, é uma nova reorganização geopolítica, uma nova construção, que não é uma construção que se dá sob um aspecto ideológico. Ela se dá exatamente a partir do fortalecimento da soberania dos povos. Porque, como eu falei, a globalização teve como um dos princípios basilar o enfraquecimento das soberanias. Então, a partir de 2013, uma nova reorganização de classes dominantes também, que necessariamente não precisam ser países que têm uma visão socialista, você vai ter países, né, classes dominantes com burguesia, que é o caso da Rússia, né, você vai ter classes dominantes, no caso, né, o Partido Comunista na China, você vai ter o caso do Irã, né, que é uma república islâmica, teocrática, você vai ter diversos outros países da Ásia, da África, se reestruturando, inclusive da América Latina. Nós tivemos, no início dos anos 2000, é importante destacar isso, né, diversos governos na América Latina com viés
democrático, popular e progressista. Tivemos na Venezuela, tivemos no Equador, na Bolívia, no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Porém, na América Latina, esses governos não se sustentaram, estão sempre nesse processo de recuo, porque, na verdade, ainda não há uma conscientização na América Latina, não há forças ainda, e as classes dominantes desse nosso continente, na América do Sul em particular, que ainda têm uma capacidade de autodeterminação. São classes dominantes ainda muito voltadas para uma visão, como sempre tiveram desde o processo de colonização e depois do processo de independência, com a cabeça voltada muito para fora, muito controlada, né, pelo processo de colonização e, no caso nosso daqui da América Latina, mais em particular, o processo do imperialismo. A política Monroe fez 200 anos, está aí, e está cada vez mais presente. E essa ação imperialista, né, da América para os americanos dificulta exatamente as ações dos governos democráticos, populares e progressistas na América Latina. Daí eu faço esse apanhado para dizer que hoje há uma parte do mundo que há uma resistência, você vai ver isso com muita clareza, né, na Ásia, na África, os países se reorganizando, na oeste da Ásia, que chamam de Oriente Médio, há uma reorganização. Por outro lado, você vai ter na América Latina uma ação mais efetiva, que ainda não conseguimos nos libertar, né, do imperialismo norte-americano. Aí vem a questão trazendo para o cenário interno, quando você fala do centrão. Nós, apesar de termos tido, né, governos, a partir de 2003, do Partido dos Trabalhadores, né, governos liderados pelo presidente Lula 2 vezes, pela presidenta Dilma, que foi eleita 2 vezes, e agora o presidente Lula, nós ainda não conseguimos, no Brasil, superar, né, a classe trabalhadora ainda não conseguiu reunir forças suficientes para fazer uma superação da classe dominante brasileira, que é uma classe dominante brasileira muito atrasada, mais atrasada ainda do que essa internacional exploratória, porque aqui no Brasil nós já temos ainda as amarras do colonialismo, é aquilo que o Florestan Fernandes, pai, né, define na sua obra, né, a Revolução Burguesa no Brasil. Nós, a meu sentir, eu concordo com o Florestan, a partir de uma análise marxista, que nós não tivemos uma Revolução Burguesa no Brasil. Nós saímos exatamente da aristocracia, essa classe dominante passou para o período em que nós estamos. O rompimento que houve a partir de 1930, né, com a Revolução de 30, não foi suficiente para haver uma superação dessa classe dominante, que continua atuando no Brasil, atuando a mesma classe dominante que atuou na colônia, atuou no Império, atuou na Primeira República, continuou também depois, mesmo com muitos enfrentamentos, muitas tentativas de superação, o nacional-desenvolvimentismo, mas essa classe dominante continua presente com toda a sua força e atuando politicamente. Aí trazendo para a questão do centrão. O centrão no Brasil, na verdade, ele hoje, esse centrão atual, a meu modo de ver, na minha interpretação, ele é tudo isso que eu acabei de refletir da política brasileira, mas também sobre a influência da classe dominante brasileira, que ela não é uma visão, ela não tem uma visão aberta de enfrentamento internacional, de fazer o Brasil um Estado efetivamente soberano. Nós não temos uma classe dominante no Brasil que trabalha pela soberania e pelo desenvolvimento. Ao contrário, nós temos uma classe dominante que, por exemplo, quando no governo da presidenta Dilma nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, essa classe dominante resolveu destruir, né, aceitar uma conspiração imperialista para destruir as capacidades de desenvolvimento do Brasil. Então, esse centrão, né, essa classe dominante brasileira, a política tradicional brasileira é que possibilitou do arranjo com os interesses internacionais, particularmente Estados Unidos da América do Norte. O melhor exemplo disso é a Lava Jato, desconfigurar, né, toda uma construção de soberania e de desenvolvimento que nós estávamos fazendo de 2003 até 2014. Então, isso tudo foi jogado para fora, retroagimos para a 13ª economia do mundo, regredimos em todos os índices
humanos, de desenvolvimento humano e social, regredimos brutalmente, a classe dominante fez uma repressão, uma radicalização profunda, repressão a sindicatos, repressão ao movimento estudantil, repressão nas periferias, que se ampliou, repressão no campo, repressão contra os povos indígenas, contra todos aqueles que poderiam, de fato, representar um enfrentamento à política neoliberal e também aos interesses dessa classe dominante brasileira atrasada e com a visão colonial, que nós ainda não conseguimos superar. Então, André, esse momento, essa classe dominante, então ela tem os seus interesses tradicionais, que ela carrega dentro de si, e também outro problema, outro grande problemão, diante da concentração de capital internacional, que é o avanço cada vez maior das forças do capital financeiro, né, pelo imperialismo norte-americano, contra as riquezas do Brasil, para se apropriar das riquezas do país. Aí o que nós vimos? Privatizações. Imagina, é inconcebível, André, privatizar uma geradora de energia. O Brasil privatizou a Eletrobras, entregou o sistema financeiro, o governo de Bolsonaro e o Congresso, esse Congresso brasileiro, liderado pelo Centrão, entregou a uma das maiores empresas geradoras de energia do mundo, uma empresa estatal, a Eletrobras, para o sistema financeiro. Isso não vai dar certo, André. Isso não tem como dar certo. O governo de São Paulo, o governo do Tarcísio de Freitas, privatizou uma das maiores empresas de saneamento do mundo, que é a Sabesp, entregou a BlackRock, que não tem nem experiência, né? Não tem nem expertise, não tem nem conhecimento nessa área. Isso não vai dar certo, André. Como nós também estamos vendo que não está dando certo, e aí é o ponto central da sua questão, que você formula, eu peço desculpa por estar me alongando, para poder tentar entrar, para poder tratar, eu tenho que tentar puxar o fio de alguma maneira para chegarmos no hoje. Então, André, não vai dar certo o processo de neoliberalismo que se inicia no Brasil pelas mãos do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90. Fernando Henrique Cardoso, no governo do PSDB, ele simplesmente deformou a Constituição de 1988, que era uma Constituição, né, nacionalista, era uma Constituição que tinha uma preocupação com a classe trabalhadora, com os direitos humanos e com a democracia. Esse é o ponto fundamental do processo constituinte de 87 e 88. Porém, né, inclusive nesse processo de fortalecimento da soberania nacional, porque nós temos, inclusive, né, a prerrogativa na Constituição do conceito de empresa nacional. Muito bem, Fernando Henrique Cardoso é eleito em 1994, a partir de 1995 ele dá início a todo o processo neoliberal no Brasil, fazendo desmonte da Constituição de 1988, né, tirando da Constituição o conceito de empresa nacional, acabando com o monopólio do petróleo da Petrobras, algo que vinha, né, desde a época de Vargas, desde a época da fundação da Petrobras, algo fundamental, porque, André, as pessoas falam de empresa pública. A empresa pública, mais do que atender os interesses da classe trabalhadora, ela atende, sobretudo, os interesses da burguesia nacional. Porque a empresa pública, de uma maneira em geral, ela é a forma criada pela classe dominante nacional para que possa criar mecanismo por meio do Estado para que possa haver um desenvolvimento da indústria nacional. Então, por exemplo, o aço, se precisava ter uma empresa estatal. Por quê? Se você deixar a mão da iniciativa privada, a exploração de minerais, ele vai cobrar o preço que ele quiser. Então, tendo uma estatal, por exemplo, uma companhia Vale do Rio Doce, você tem, de certa forma, um controle do preço dos minerais para as siderúrgicas. Então, você precisa ter um parque de siderurgia no Brasil. Daí você tinha a Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa estatal, que era para produzir aço para atender, né, principalmente a indústria brasileira em formação. Então, tudo isso, a partir dos anos 90, né, diante do neoliberalismo, dessa nova política de concentração de capital, em que o capital financista passa a controlar, né, todos os setores da sociedade, né, deixando de lado a preponderância do capital industrial, do capital comercial, de prestadores de serviços, que também passam a ser, de certa forma, também explorados pelos financistas. Então,
tanto, ou vou dizer tanto quanto, mas já temos do outro lado explorado a classe trabalhadora, que tem sido totalmente aviltada, cada vez mais, mas também você tem uma parcela da burguesia, né, que sai prejudicada nesse processo de concentração. Então, Fernando Henrique Cardoso, a partir dos anos 90, dá início a esse processo de transformação da Constituição, revogando diversas garantias constitucionais em defesa da soberania e do desenvolvimento nacional. E, André, não vai dar certo. Por quê? Iniciamos um processo de privatizações que não gerou nenhuma vantagem para o povo brasileiro. Eu acabei de falar da Vale do Rio Doce. Vale uma empresa de geração de minerais, produtora de minerais, mas que os brasileiros tinham muito orgulho dessa empresa, espalhada por todo o território nacional. E o que aconteceu? Fernando Henrique Cardoso, né, privatizou essa empresa por 3 bilhões de reais, André. Não é de dólares, não. 3 bilhões de reais. Não valia nada. A empresa que tinha todo o controle de minerais do Brasil, de todos os minerais brasileiros. Essa semana eu falei sobre a Vale no Boa Noite, lembrando, eu morava em Mariana nessa época. Se você soubesse, aliás, você imagina, com certeza, a perseguição ao sindicato da Vale em Mariana, naquele momento da privatização, assim, dos funcionários todos ficarem doentes. Sim. A saúde mental deles acabaram, porque era uma luta completamente, e vale muito a pena, né, é uma redundância, porque eu sempre indico esse documentário, Privatizações, a Distopia do Capital, do Silvio Tendler. Porque ele trata dessas privatizações, e ele começa falando muito sobre a Vale, e ali ainda havia um povo que se manifestava, Folena. Sim. De lá para cá, a narrativa de que esse neoliberalismo radical é a única saída, parece que venceu, a ponto das pessoas, pelo menos a partir do que a gente tem de pesquisa eleitoral nessa semana, continuar a apoiar Nunes. Sim. Ou apoiar Melo, que são políticas que efetivamente são ligadas a esse neoliberalismo, que visa somente o lucro, né? Nunes falou, sabe o quê? Reclamem com o PROCON. PROCON é um consumo, Folena, né? Aí está o neoliberalismo radical, né? É o descaramento, André. Né? É o descaramento. É porque eles têm uma coisa que nós não temos. Infelizmente, nós estamos tentando fazer. O 247 e outros veículos da mídia alternativa é uma tentativa muito eficaz. Porque eles têm, André, 24 horas de doutrinação. A população, eu diria, no mundo ocidental, nesse mundo liberal, neoliberal, né, e no Brasil, nesse mundo capitalista, ela é doutrinada 24 horas pela caixa de ressonância da mídia corporativa. Ela lê, ouve, lê nos jornais ou nos sites, ouve nas rádios e vê nas televisões só o pensamento deles. Ou seja, uma doutrinação, eles doutrinam todos nós. Poucas pessoas vão ter uma capacidade, infelizmente, reflexiva. Poucas vão ter capacidade reflexiva, inclusive intelectuais. Inclusive pessoas que foram à universidade, que estudaram, sabe, que são intelectuais. Mas não têm a capacidade de reflexão e de crítica. Mas por quê? Há uma caixa de ressonância do neoliberalismo, do liberalismo, da burguesia ocidental, vamos colocar assim, que doutrina 24 horas as pessoas. Então, um programa como o seu, André, ele é fundamental. Nós estamos podendo aqui trazer uma reflexão do que foi e do que é. Então, voltando a essa questão, para chegar no Melo, e no Nunes, e no Tarcísio, é preciso voltar a lembrar esse processo de privatização dos anos 90, iniciado por Fernando Henrique Cardoso, que, inclusive, entregou a Petrobras na Bolsa de Nova York, as ações da Petrobras, que cria problemas para o Brasil até hoje. Veja, André, todo esse processo é um processo de enfraquecimento da soberania. Ou seja, quando eu falo de soberania, eu estou falando de povo, porque é o povo que forma o Estado, né? O Estado que forma o povo. Então, eles enfraquecem a soberania, enfraquecem o povo brasileiro e, por conseguinte, cada vez mais explora a classe trabalhadora. E aí, André, o que vai ter? Entrega a Petrobras, entrega a Vale do Rio Doce, privatiza o setor de energia,
distribuição de energia, que nós estamos vendo agora, isso é dos anos de 90, 94, 96. A primeira concessionária de energia a ser privatizada foi, se não me engano, em 1994, né, no Espírito Santo. Depois você vai ter a Light no Rio, você vai ter a Sérgio no Rio e outras pelo Brasil afora, de 96, no governo de Fernando Henrique Cardoso. André, já tem 30 anos desse modelo de distribuição de energia elétrica. O que eles diziam na época? Que as empresas públicas, a caixa de ressonância de doutrinação da classe dominante, por meio da grande mídia, dizia o seguinte: não, empresa pública tem que dar lucro. Primeira coisa. Depois, presta mau serviço, tem que ser privatizada. As empresas foram privatizadas. Começamos a privatização por aí. Vale do Rio Doce, setor de energia elétrica. Eu quero falar do setor de energia elétrica porque ele é fundamental para a vida do ser humano. Sem energia, hoje a gente não consegue fazer esse programa, não consegue viver em casa. Eu não consigo pegar o elevador. Preciso de um elevador para subir, preciso de uma bomba para levar a água para a caixa d'água do prédio, né? Preciso de uma geladeira, né? Preciso do entretenimento, preciso de energia. Então, André, o ser humano precisa da energia. Eles privatizaram a energia, entregaram a quem? Ao sistema privado financeiro. André, 30 anos. Eu quero ficar centrado no setor de energia. Esse setor de distribuição de energia não presta serviço melhor do que era estatal. O estatal era muito melhor, por várias razões. Além de terem funcionários, empregados comprometidos com o processo de desenvolvimento do país, você tinha treinamento desses funcionários, que eram empregados das empresas, você tinha também dirigentes que eram políticos. Não tem problema ter dirigente político. A vantagem de você ter um dirigente político em relação a um executivo, sabe qual é, para que as pessoas possam entender? É que o político nós podemos bater na porta da casa dele e reclamar. Um executivo dessas empresas, se você bater na porta dele, ele vai botar a polícia, prender você e soltar os cachorros em cima da gente. Então, aquele modelo, que era um modelo estatal, que o poder público controlava, que a sociedade tinha participação sobre ele, deixou de existir e foi entregue à iniciativa privada financeira. André, eles não investiram absolutamente nada no desenvolvimento da rede de distribuição de energia. Vejo o que está acontecendo em São Paulo, vejo na minha cidade. Toda vez que chega a primavera, aumenta o calor na minha cidade, né, estou no estado do Rio de Janeiro, todo mundo liga o ar-condicionado. A energia cai, porque é um consumo grande, desarma, leva 4, 5 horas para ligar, porque não tem equipes. André, ou seja, está comprovado que esse modelo fracassou tanto quanto todo o processo burguês capitalista. Aí está a prova, a gente está experimentando isso. Então, por isso que diversos países no mundo, particularmente na Europa, que privatizaram nesse processo de neoliberalismo a partir dos anos 90, hoje estão retrocedendo positivamente, retornando ao passado, estatizando empresas estratégicas. Por que eu falei de energia? Porque energia é estratégico, é interesse de todos nós. Atividades que são de interesse da população e da soberania nacional, preponderantemente o poder público tem que atuar. E ele também pode fazer por meio de concessões, entregar a iniciativa privada, mas é preponderantemente o poder público. Ocorre que esse processo de privatização iniciado a partir dos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, e que se intensificou, né, com os governos, o presidente Lula tentou frear, mas é esse processo que nós estamos vivendo, André. Cada vez mais de controle do capitalismo exploratório que radicaliza. Veja, o preço da conta de luz aumentou de uma forma absurda. Agora você imagina, a geradora de energia, hoje, ela é controlada pelos bancos. Até 2 anos era controlada por uma empresa estatal. Imagina quanto vai ser o custo da energia controlada por banqueiros. Então, André, isso serve para todo o processo de privatização, para revelar o fracasso desse modelo. E aí, os políticos do Centrão, os políticos tradicionais brasileiros, eles, hoje, né, sempre foram, mas vamos colocar com muita clareza, eles, diante do poder do capital que essas forças neoliberais têm,
no controle da política, e daí uma constatação: não é possível afirmar que há democracia em países como o Brasil. Por que digo isso com tranquilidade? Porque a força do capital é tamanha que a classe trabalhadora, os explorados, os oprimidos, não conseguem participar do processo eleitoral. Não conseguem participar. E quando participam, não tem igualdade de condições. Não existe quantidade de condições. Cada vez mais há uma concentração de capital também na política. Por isso que você vai ver no parlamento brasileiro, né, mais de 2/3 dos parlamentares representam interesses empresariais de diversos tipos. De diversos tipos. Então, o que representa a classe trabalhadora, os oprimidos, os explorados, a subalternidade, é muito pouco. Veja no Congresso, na Câmara dos Deputados, não chega a 132 deputados. Isso unindo deputados de partidos de centro, né, como o PDT, como o PSB, que ora vota com a direita, né, e às vezes, algumas vezes vota com a classe trabalhadora, mas de parlamentares do PSB e do PDT que votaram na reforma trabalhista, que votaram na reforma da Previdência, que têm votado em diversas reformas contrárias aos interesses da classe trabalhadora. Então, Andréia, em síntese, esse é o modelo que nós temos vivendo internacionalmente, estamos vivendo aqui no Brasil. E aí, Andréia, eu digo, não é para termos desesperança. Não é para ter desesperança. Por que digo isso? Porque quando há essa situação de desequilíbrio, é porque algo está errado. Totalmente errado. Então, daí, quando você coloca radicalização, alguns colocam, às vezes, terrorismo, né? Eu diria que essa radicalização, né, só ocorre por uma razão. Porque o sistema fracassou. Eles não conseguem dar esperança para a classe trabalhadora, não conseguem dar esperança para uma mulher, para uma mãe, não conseguem dar esperança para um estudante, não conseguem dar esperança para um ancião. Daí as rebeliões pelo mundo afora. Por isso que as pessoas estão se insurgindo. E eles, por outro lado, vão fazendo cada vez mais guerras. É o que nós estamos vendo em Gaza, estamos vendo no Oriente Médio, cada vez mais. Quando, André? Isso, vamos colocar então essa geopolítica. Por que isso? Nós falamos desse neoliberalismo radical dentro de uma perspectiva política que nos afeta ali nesse cotidiano. Mas ela se amplia dentro dessa geopolítica bélica, que é uma imposição de uma extrema-direita que tem ali se mexido. Então, a gente pode colocar aí, já devolvo para você, eu queria que se tratasse e fazendo essa relação com as eleições nos Estados Unidos. Você viu que a declaração do Trump. Ao mesmo tempo, você vê a declaração do Biden, né, que fala, olha, ok, você matar uma liderança né, do Hamas, que bom. Olha, ao mesmo tempo eles falam assim, olha, efetivamente, né, nessa emboscada, os Estados Unidos não teve nenhuma participação. Obviamente que ele está querendo dizer que não teve militares diretamente envolvidos. Mas a gente sabe que dentro dessa geopolítica bélica, Helena, você tem muito movimento ali e a participação até os pés, né, até o último fio da cabeça dos Estados Unidos. E aí eu trago o BRICS também. O que tem em jogo aí? André, primeiro vamos colocar, já dizendo logo, não há diferença entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, ao meu modo de ver. Não há diferença nenhuma. Para nós é indiferente. Para nós, no Brasil, é indiferente. Porque representa uma classe dominante, imperialista, exploratória, que está aí pelo mundo afora promovendo matanças. Quero dizer também, André, rapidamente dizer o seguinte, que todas as mortes em Gaza, todas as mortes na Palestina, todas as mortes no sul do Líbano e todas as mortes na Síria estão ocorrendo agora, os ataques que vão acontecer, já aconteceram ao Irã, e todas essas mortes dessas lideranças, todas se deram pelas mãos dos norte-americanos. São bombas fabricadas nos Estados Unidos da América do Norte que estão sendo lançadas contra civis indefesos. Então, sem cinismo, né, essa história do Biden de se esconder aí atrás de que ele não tem nada a ver com isso. Tem total responsabilidade. Se tem que responder no tribunal, um dia na história, terá que responder no tribunal de pena da humanidade, sem dúvida, as lideranças norte-americanas, a classe dominante norte-americana, como a classe dominante
que está à frente do governo de Israel também terá que responder. São responsáveis e genocidas. Isso vai ficar bem claro, porque não dá para consentir com isso, porque essa ação é uma ação do fracasso daquilo que eu tenho falado, do fracasso exatamente do neoliberalismo, das políticas imperialistas norte-americanas, desse modelo ocidental judaico-cristão, que fracassou. Muito bem, André, você fala a questão do fascismo e dos BRICS. Antes dos BRICS, o fascismo. O fascismo do século XX com o fascismo do século XXI, lógico que a história é um fenômeno singular, ela ocorre em determinado período, né, em determinado dia, em determinada hora. Mas há muitas semelhanças, porém não são iguais, mas há muitas semelhanças. Por quê? O ponto central do fascismo é que eu volto a dizer, depois do início da nossa fala, é consequência de uma concentração de capital, é uma consequência do fracasso da classe dominante burguesa ocidental, que não apresenta soluções para a classe trabalhadora a não se explorar. Então, você precisa iniciar um processo de repressão excessiva contra a classe trabalhadora e de genocídio, que hoje é feito. É feito em Gaza, como é feito aqui no Brasil, nas periferias. Todos os dias, todas as horas, na periferia, há um massacre promovido pelas polícias em nome da classe dominante para exterminar com pretos e pobres que estão se rebelando diante do fracasso de políticas que não atendem às necessidades dessas pessoas, seja no Brasil, seja fora. Então, daí eles têm que ter os fascistas. Os fascistas é exatamente, a meu modo de ver, a ilusão, o embaralhamento que essa classe dominante emprega na sua técnica, por meio da sua caixa de ressonância, de doutrinação, para jogar trabalhadores contra trabalhadores, diante da desesperança apresentada pelas políticas liberais, burguesas, neoliberais, como quero dizer. Então, daí, esse fascismo, você quando vê trabalhador, né, defender os interesses do patronato, defender os interesses de banqueiros, e contra os interesses deles, e contra os interesses de representantes legítimos da classe trabalhadora, e contra, é porque esse trabalhador não tem consciência de classe, ele está sendo iludido e enganado cada vez mais por essa classe dominante. Daí aparecer figuras como Hitler, como Mussolini, como Hitler, como muitos outros, e na atualidade, como Donald Trump, como Bolsonaro, como Milei, e muitos outros que a gente pode citar aí pelo mundo afora contemporaneamente. Porém, André, aí vem a questão dos BRICS, volto a dizer, há resistência. E a resistência está se dando exatamente a partir do enfrentamento da política do imperialismo, a meu modo de ver. Por quê? Países estão tentando retomar a sua autodeterminação, a condução do seu destino, pela sua própria força, pela classe dominante local, pela força trabalhadora local. É assim que nós estamos vendo no processo em curso. A Rússia é um país capitalista, mas é um país que está lutando pela sua autodeterminação, pela sua soberania, pelo seu processo de desenvolvimento. Desenvolvimento, isso é louvável. É louvável. Não estou discutindo aqui qual é o pensamento do governo da Rússia. O que eu estou discutindo é que a Rússia está buscando a sua autodeterminação, a sua soberania. Da mesma forma, está fazendo diversos outros países. Indonésia, está fazendo a República Popular da China, está fazendo o Irã, diversos outros países. Então você começa a ver, né, a África do Sul, é importante dizer da África do Sul, a gente esconde a África do Sul, o movimento dos países africanos, nós escondemos, a classe dominante esconde, nós aqui no Brasil também comentamos muito pouco. O Congresso Nacional Africano é um partido progressista, é um partido com viés socialista, com viés da defesa da soberania e da classe trabalhadora, nós temos que dizer isso. Então, André, você está vendo hoje na África diversos países, né, tentar recuperar a soberania, apesar de serem países independentes, como nós aqui na América Latina nos dizemos independentes, mas sem soberania. No caso da África, é pior ainda. Países em que há intervenção direta do colonialismo ainda presente. O melhor exemplo disso é a ação francesa. Os franceses estão sendo expulsos da África. Então, André, é uma mudança no mundo, inegavelmente. Isso dá esperança, André. É aquilo que eu falo. Não é para nós entrarmos no desespero. E nesse enfrentamento, é o mesmo enfrentamento que teve, né, na Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar com clareza isso.
houve um enfrentamento, né, dos socialistas contra os capitalistas, contra o fascismo, contra o nazismo, que tem um viés capitalista burguês. Os socialistas resistiram e venceram, derrotaram os nazistas, derrotaram militarmente e politicamente, porque depois tentou se estabelecer, né, uma tentativa de uma reformulação de uma nova ordem, de uma nova geopolítica. Houve um declínio? Houve um declínio. Hoje se tenta se restabelecer uma nova ordem que está em construção, André, e de uma forma, a meu juízo, muito avançada. Muito avançada. Daí, vamos ter a reunião dos BRICS agora, na próxima semana. Daí, André, esse acirramento bélico está cada vez mais claro, ao meu modo de ver, esse acirramento bélico na região do oeste da Ásia, do Oriente Médio. Por quê? Exatamente para fazer um enfrentamento. O Irã faz parte dos BRICS. Outros países daquela região também fazem parte dos BRICS, passaram a integrar os BRICS. Os BRICS inicialmente eram formados por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses eram os países até há bem pouco tempo. Depois da reunião da África do Sul, entraram novos países. Entrou o Egito, entrou Egito, entrou a Arábia Saudita, Emirados Árabes, e entrou também a Etiópia. A Argentina também tinha entrado, mas a Argentina resolveu, com o governo do Milei, abrir mão. E entrou também o Irã. Ou seja, André, temos 10 países. Ampliou-se esse fórum de discussão, que não é um fórum de discussão, André, uniforme, nem ideologicamente, nem culturalmente, não é. Porém, é uma tentativa, pelos BRICS, de se reunir países para fazer um enfrentamento a essa política que eu diria, que você chamou de radical, que eu chamo de genocida contra a maioria dos povos do mundo. Porque eu digo que é genocida não é só matanças abertamente, seja nas periferias ou das cidades brasileiras, da América Latina, ou na África, na Ásia, mas e também jogando bombas, né, no Oriente Médio. É um genocídio, André, porque eles também tiram a felicidade do ser humano. Cortam direitos trabalhistas, direitos previdenciários, cortam o direito à cultura, ao lazer. Isso leva o quê? Leva o entristamento do ser humano. As pessoas ficam tristes, sem esperança. Então as pessoas morrem. Começam a morrer, se suicidar, infelizmente. Mas, né, diante dessa nova configuração, o que eu quero dizer, André, é que não é apenas os BRICS, são diversas outras organizações. Então, André, com tranquilidade, eu vejo que o mundo está em movimento. E o mundo em movimento, ele apresenta, né, está tentando se fugir desse mundo de exploração. Então, é para termos esperança, não é para termos tristeza. Porém, aqui no Brasil, né, o Brasil, como uma vez eu estava num congresso aqui no país da América Latina, acho que foi na Colômbia, e um companheiro falou para mim, estava lá no congresso, eu queria entender por que no Brasil a gente demorou a fazer a abolição da escravatura, nosso processo de república tivemos um império por quase 70 anos, por 69 anos. E aí, André, eu fiquei pensando para responder para ele, diante desse processo, eu disse, infelizmente, a classe dominante do meu país é muito caudatária. É uma classe dominante caudatária, atrasada. Então, aqui no Brasil, nossa classe dominante, André, infelizmente, ela é caudatária por aquilo que eu te falei. Nós não tivemos uma luta ainda histórica, nós não tivemos uma superação da aristocracia pela burguesia nacional. Essa burguesia nacional, eu volto a citar mais uma vez, dá o crédito ao trabalho, né, ao estudo feito pelo professor Florestan Fernandes, né, que, de fato, essa aristocracia se transformou na burguesia brasileira, mas não houve um processo histórico, como houve, por exemplo, na Europa, né, de uma burguesia que, de fato, houve uma luta histórica e uma superação contra a aristocracia. Mas aqui nós não tivemos. Então, daí, a meu sentir, né, o aspecto caudatário, né, do atraso do Brasil que carregamos até hoje, inclusive em matéria de costumes, em respeito às mulheres, ao direito das mulheres, em respeito ao direito das crianças, dos anciãos, porque essa classe dominante é uma classe dominante que não respeita ninguém.
não respeita a classe trabalhadora. Ela vê a classe trabalhadora brasileira como uma massa de mão de obra a ser explorada, se possível não pagando nada. Se possível não pagando nada, como eram os escravos. É assim que eles veem. Acham que os pretos e os pobres têm continuado o processo de subserviência total. Então, André, nós não superamos isso ainda. É um processo muito histórico. Só fazendo um parêntese, porque a gente nem falou, por exemplo, da situação intervencionista dos Estados Unidos impondo a OTAN como uma barreira na Eurásia com a guerra da Ucrânia. Quer dizer, é chumbo grosso mesmo, né? É uma coisa muito pesada, né? É uma geopolítica realmente, né, do extermínio de qualquer possibilidade de futuro, né? Na verdade, André, essa guerra da OTAN contra a Rússia, é como os russos colocam bem. Eu acompanho o presidente Putin, né, no Twitter, e ele coloca com muita clareza isso, né? Por quê? Na verdade, o que os Estados Unidos, o que a Europa deseja da Rússia? É expropriar a riqueza russa. A Rússia é o único país, André, que tem todas as riquezas do mundo. Um grande território, terras férteis, minerais, água, tem tudo. Então, eles querem aquela riqueza. Na verdade, esse modelo, André, que nós estamos falando desde o início, esse modelo que era para nascer para a paz, esse modelo capitalista liberal que surge, que eles apregavam, seus filósofos, grandes filósofos propugnavam que era para estabelecer a paz contra a aristocracia, né, do regime de guerra, ele não trouxe paz nenhuma, ele só traz isso, exploração, apropriação, riquezas e mortes. Então, essa guerra na Ucrânia, que nem a guerra contra a Ucrânia, é a Rússia se defendendo contra o avanço do imperialismo norte-americano, que quer se apostar nas suas riquezas, e os russos falaram: aqui não, aqui vocês não vão. Mas a Rússia pode fazer isso porque a Rússia tem, Andréia, capacidade militar. Então a Rússia pode se dizer um país soberano hoje. Ela tem capacidade de enfrentamento. O que nós, infelizmente, no Brasil não temos. Nós não temos uma força militar que defenda os interesses do país. Nós temos uma força militar que está a serviço, como vimos na história do Brasil, né, aos serviços da classe dominante brasileira e os interesses da classe dominante imperialista. Daí, né, nós não temos essa capacidade de dizermos ainda que somos um país soberano. Não temos uma capacidade de enfrentamento. Então, se uma potência militar, né, como os Estados Unidos, eles fazem isso, André, eles mantêm o controle, não precisam nem jogar bomba, porque eles têm os seus representantes nos diversos países da América Latina. Diversos países da América Latina. E aqui no Brasil, diga-se isso, ficou demonstrado no golpe contra a presidenta Dilma e agora da Lava Jato. Ontem eu participei aqui do lançamento do livro do juiz Apio, no Rio de Janeiro, né, da Lava Jato, e ele fez uma afirmação de uma coisa que eu desconfiava, não tinha, que ele, em 2008, né, tentaram cooptá-lo para que ele fosse fazer curso como juiz federal nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça norte-americano. Ou seja, eles doutrinam. Isso foi dito ontem, está gravado, foi dito ontem lá na OAB do Rio de Janeiro, pelo doutor Apio. E muita honestidade, porém é verdade. Juízes brasileiros, promotores brasileiros, delegados de polícia brasileiros, militares brasileiros, policiais brasileiros, intelectuais brasileiros, professores brasileiros, são levados para os Estados Unidos para serem doutrinados na política deles. Então, André, você fala desse enfrentamento, né, contra o imperialismo norte-americano, que os russos estão fazendo, né, com muita tenacidade, é que eles têm essa capacidade de resistência, mas nós não temos ainda essa capacidade de resistência. Porém, apesar de não estarmos organizados ainda, não temos essa capacidade estrutural, que deveria, no meu modo de ver, se dar por meio dos partidos políticos, particularmente os partidos do campo democrático, popular e progressista, nós já falamos sobre isso, a periferia está resistindo, André. Eu vejo, de uma forma mesmo desorganizada, eu vejo que nós temos uma juventude negra, periférica, que mesmo de uma forma não, sem uma organização efetiva, mas da sua maneira, tem resistido todos os dias. Tem resistido. Daí nós vemos, né, representantes nas eleições, você acaba vendo, né, há furos nesse cordão que eles fazem um cordão sanitário para que a classe trabalhadora não tenha participação no processo popular, né, democrático.
de escolha. Não tem. Acaba sendo eleito representante deles. E aí você vê furos. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, a vereadora, por exemplo, Tainá de Paula, uma mulher negra da periferia. Tem diversos outros. Marielle é o melhor exemplo disso. Marielle é uma representação mundial hoje que sai da periferia da comunidade da Maré, favela da Maré. Amanhã mesmo, Folena, vai ao ar uma entrevista que eu fiz com a diretora do documentário Marias, que saiu agora em 2024, que fala, é uma grande homenagem a Maria Prestes, mas que falam de todas essas mulheres, não é? Algumas Marias, como Dilma, que foi uma Maria na clandestinidade, Maria, enfim, faz uma relação bem importante, mas que trata dessa modificação também da política depois do golpe contra Dilma, que movimentou, sim, eu concordo com o que você está falando. É óbvio que o tempo histórico ele é muito lento, né? Sim. Enquanto resultado, sobretudo, a gente também tem que levar em consideração, falando que nós tomamos um golpe. Isso. Golpe estamos sobre ele ainda. Estamos sobre ele, exatamente. Estamos sobre ele. Folena, você sabe que a gente não termina nunca. A gente cria um terceiro. A gente está indo para o final. Eu passo para você só fechar. Mas fica aqui para a gente continuar, porque a gente vai cada vez trazendo um ponto e abordando essas especificidades que eu acho que são determinantes para a gente compreender o que nos levou até a situação atual, que é reconstruir. Né? O PT em São Paulo, na cidade de São Paulo, conseguiu, e acho muito, tá? Olha que absurdo. 8 vereadores dentro de um contexto em que o PT, em 2016, foi considerado um partido que tinha acabado. Sim. E de mulheres, e de gente nova, de gente do sindicato. Folena, para a gente... André, olha, eu queria... Você levantou a questão do PT. A primeira coisa que eu quero dizer, já falei isso aí no 247, não considero que foi uma derrota da esquerda. Primeiro que isso é uma eleição municipal, que é uma eleição muito local, patrimonial. Não considero que foi uma derrota da esquerda, diante de toda a conjuntura existente. Eu acho que fazer esse discurso é fazer o discurso da classe dominante brasileira, que quer imputar, responsabilizar o PT da sua derrota, do presidente Lula. Não é verdade, não houve derrota nenhuma. É um processo que nós estamos vendo diante das dificuldades, André. Então, primeiro é isso, tá? Não houve derrota. Agora, voltando ao ponto do fechamento que eu queria passar, André, é o seguinte: tínhamos que falar, né, fazer um caminho longo, que o tema é um tema difícil, para mostrar o atual período histórico que nós estamos. Então, nós tivemos que passar pelo século XX para entrar no século XXI e agora na contemporaneidade. Até para dizer isso, que o PT, né, mesmo com as suas dificuldades, com seus problemas institucionais, tá, é o partido que nós temos aí de resistência. Ao fascismo, óbvio que é o fascismo. Temos que enfrentar o fascismo, temos que enfrentar o fascismo. Estamos enfrentando o fascismo, mas o fascismo é um instrumento da classe dominante concentradora de capital, contra os interesses da classe trabalhadora. Então, nosso papel aqui é exatamente esse, André, é levar a reflexão. Por isso, explicar o processo político, histórico, do período que nós estamos vivendo, e levar, acima de tudo, André, tratarmos com essa problemática diante da realidade, que é dificílima, que leva a morte, destruição e expropriação, como eu falei muitas vezes nesse programa, mas também dizer, André, para concluir, volto a dizer mais uma vez, não é para ficarmos desesperados. Isso é um processo de luta de classe se dá dessa maneira. Ora, nós podemos achar que está tudo perdido, mas há resistência. Então, quanto há resistência, há capacidade de superação. Então, André, isso é importantíssimo. E essa resistência se dá em diversos lugares do mundo e aqui no Brasil também. E o melhor exemplo disso foi como eu terminei, quero terminar assim, passando uma esperança, que essa nossa esperança vem da juventude negra e periférica, André, que está aí resistindo, veja, sem direitos trabalhistas, sem oportunidade de poder estudar, sem condições de trabalho digna, está lutando, resistindo, se virando, Andréia, para tentar sobreviver. E estão existindo. Então, gente, vamos ter esperança, não vamos cair no discurso da classe dominante, que quer exatamente botar no campo da resistência, que somos nós, que é o 247 e outros companheiros, está tudo perdido. Não é verdade. Nós estamos aqui resistindo, André, nós dois aqui estamos fazendo a luta de classe. Valeu, gente. Obrigado, André. Folena, um prazerzaço. Já fica aqui o convite para o terceiro, porque a gente, né, eu acho que esse tema é longo. Não é? É uma análise profunda mesmo, sem pressa, para a gente poder sempre trazer um elemento novo. Então, acompanha a gente. Sempre que Folena traz aqui essa reflexão também
vem com a gente nessa discussão. Muito obrigada, fique com a nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.